Oi rapaziada, eu quero bater um papo com vocês e talvez ele seja um pouco mais sério do que normalmente é. Por isso eu vou mudar até a trilha e não vou fazer nenhum tipo de introdução em alguma vinheta para falar aqui hoje no vlog do Diário do Pierrot. E eu quero pedir desculpas a você que veio motivadíssimo para ver mais algum assunto que a gente possa estar discutindo. A gente tem falado muito sobre metal nacional nos últimos dias. Eu descobri que esse tipo de assunto e a minha abordagem dada às bandas tem chamado bastante atenção. Eu estou muito feliz, aumentou consideravelmente o número dos inscritos e eu pretendo melhorar cada vez mais o canal. Mas como eu disse, como o canal é meu, eu posso e quero ter a liberdade de falar de alguns assuntos que possam fugir do assunto do metal. E embora eu vá falar de música, a gente não vai falar especificamente de nenhuma banda agora. Esse negócio de internet começou, pelo menos na minha experiência, há alguns anos. Eu tinha um vlog, já falei para vocês, chamado Diário do Pierrot. Era lá na faculdade de jornalismo, dentro do laboratório da Estácio, aqui no Rio de Janeiro, que eu comecei a escrever um blog para falar sobre música. Depois de um tempo eu comecei a mesclar os meus assuntos pessoais com assuntos musicais. Dava dicas de discos, falava sobre cinema, dava dica de série, que é uma outra paixão que eu tenho. E não é à toa que eu tenho um site de cultura pop que faz críticas sobre séries, que fala sobre música, que tem notícias, que fala de cinema, que fala de quadrinhos. Se você não conhece, se você nunca acompanhou os vídeos até o final dos créditos, ele se chama Pipoca TV, www.pipocatv.com.br. Esse é um sonho que eu sempre tive, de poder me expressar para falar de arte pop, de cultura pop de uma maneira geral. Então, como eu ia dizendo, lá no laboratório da Estácio, quando eu fazia jornalismo, eu comecei a desenvolver o Diário do Pierrot, que era o somatório das minhas experiências pessoais com aquilo que eu estava vendo no mundo em termos de cinema, de música, de arte, as coisas que estavam me contagiando e que eu queria expressar a minha opinião sobre. Depois de um tempo que eu vi que essa simbiose de misturar questões pessoais com as coisas que eu via não estava ficando legal, eu encerrei o Diário do Pierrot, mas não encerrei minha participação na internet. Durante muitos e muitos anos, eu colaborei com diversos sites para falar sobre diversos assuntos, até sobre futebol. Eu, Wilson Ebert e um jornalista conhecido chamado André Rocha, tínhamos um blog chamado Futebol e Arte. Para dizer a verdade, o Futebol e Arte foi um convite que eu recebi do André Rocha, que já trabalhou na ESPN, trabalhou no Esporte Interativo, um grande abraço, amigo, para escrever sobre arte. E lá, volta e meia, eu escrevia sobre livros, sobre cinema, sobre todos esses assuntos que eu relacionei agora há pouco. E eu não parei mais. Escrevi no Futebol e Arte, escrevi no Minuto HM, que é um blog de amigos, contando um pouco das minhas experiências com relação aos shows que eu assisti, aos livros e biografias que eu li, às aventuras que eu tive fora do país. Se você não sabe, você pode procurar. Eu já relatei alguns shows do Foo Fighters fora do país, do Symphony X, do Adrenaline Mob, das vezes em que eu encontrei o Dream Theater, quando eu encontrei com o Mike Portnoy. Enfim, eu contei lá no Minuto HM e conto sempre que possível com um grupo de amigos muito talentosos, muito sabedores do riscado, sobre quando o assunto é metal, quando o assunto é rock, quando o assunto é música de bom gosto. No Minuto HM a gente só tem especialistas. Pois é, eu escrevi no Minuto HM, escrevi no iPlash, atualmente ainda escrevo num site chamado Série Maníacos, seriemaníacos.net. Eu escrevo, faço reviews sobre séries específicas. Atualmente eu estou escrevendo sobre uma série da FX chamada The Strain. Para dizer a verdade, a série é muito ruim, mas eu queria que você me desse essa moral. Vai lá, coloca Daniel Júnior que você vai achar não só os relatos sobre os episódios de The Strain, mas de todas as séries que eu acompanhei, todas as primeiras impressões de filmes que eu fiz, textos de opinião, enfim, tem muita coisa no Série Maníacos que eu praticamente comecei ali em 2014, 2015 a escrever. Eu não parei mais, desenvolvi diversos projetos na internet,
junto com o Antônio Braz, que eu chamo carinhosamente de Net Shadow, a gente carregou esse sonho de poder ter um site de cultura pop. E eu, durante um tempo, também alimentei o próprio Diário do Pierrot na internet. Havia o blog, mas eu repeti aquilo que eu considero os primeiros erros, como diria Kiko Zambianchi. Eu misturei assuntos pessoais, opiniões sobre outras questões que eu considerava muito íntimas, com assuntos voltados para a cultura pop. Eu não gostei, acabei sendo redundante, repetitivo, porque outros canais que eu já possuía já falavam aquilo que eu estava expressando. Eu dei um tempo no blog, até gastei um dinheiro nele, porque tinha que pagar servidor e essas coisas que quem tem um canal precisa se responsabilizar. E você que está aí do outro lado, que talvez não tenha se aventurado nesse mundo, não sabe do investimento que a gente faz. Não é um grande investimento, não são gastos milhares de reais, mas sim, quando a gente fala de Brasil, a gente gasta um pequeno dinheiro para a gente poder ter um espaço para escrever, para a gente poder ter um domínio, enfim, existe algum investimento inicial. E aí eu cheguei à conclusão que eu precisava ter um canal no YouTube. Tenho amigos que possuem e fiquei muito satisfeito com o resultado que eles tiveram. E eu achava que tinha desenvoltura, que eu tinha um estofo, que eu tinha o lastro, que eu tinha experiência suficiente para me colocar de frente de um vídeo para poder falar sobre as coisas que eu gostava. Então, voltando, eu estou apresentando o meu currículo para vocês, que eu já estudei jornalismo, eu estudei anos língua portuguesa com licenciatura em literatura portuguesa, eu fui músico, essa parte eu acho que eu nunca contei para vocês. Eu fui músico de uma igreja durante mais de 20 anos. Eu sou tecladista, também toco piano, toco um pouco de violão, conheço um pouco sobre a harmonia musical, então o meu envolvimento com música é muito grande. Talvez tenha sido por isso que o canal cresceu muito, porque eu passei a dedicar dentro do vlog do Diário do Pierrot a falar sobre uma paixão que eu tenho, que é a música, que está no meu sangue. Os meus pais, as minhas famílias, tanto por parte de pai como por parte de mãe, é composta de muita gente talentosa. Quando não são músicos, são excelentes cantores, são excelentes coristas, gente que está entranhada no mundo da música, não só da música cristã, como da música secular. O meu pai é um musicista, ou foi um musicista muito bom, e ele sempre foi a minha maior inspiração. Por que eu estou falando tudo isso? Porque recentemente houve uma discussão no Facebook, através de um post meu, sobre uma crítica que eu fiz especificamente sobre a música cristã. Uma música que eu convivi muito de perto, como eu disse, por mais de 20 anos. Eu, dentro de uma igreja, eu sou cristão, eu não fui apenas músico, eu também fui professor de escola bíblica dominical. Se você não tem ideia do que é isso, é uma pessoa que é encarregada de, dentro de temas específicos, ensinar, explicar, ministrar aulas para um determinado grupo de pessoas. E eu fui, durante alguns anos, o responsável por ensinar os músicos de uma igreja composta por mais de 3.000 pessoas questões bíblicas relacionadas às nossas atividades, no caso, a música. E eu dei uma opinião recente, faz uma semana, sobre o estado da música cristã atual. Eu sou crítico com a música secular, eu sou crítico com a música cristã. Acho que tenho a liberdade e, como eu gosto de repetir, eu tenho estofo, tenho lastro, tenho condição técnica, tenho condição empírica para poder emitir uma opinião a respeito de um assunto na qual eu estive envolvido durante anos. Eu tive banda, minha banda acabou, a amizade não, eu tenho grandes amigos por causa disso. Então eu acho que sim, eu posso falar que a música tá boa ou se a música tá ruim. E essa é a grande questão desse vídeo, que talvez fique um pouco mais longo. Tem muita gente que diz que não existe música ruim, existe questão de gosto. Eu digo que existem as duas coisas. Existe a questão do gosto, a predileção que você possa ter por artista, por uma banda, por um estilo, como também existe música ruim. E o que eu classifico música ruim? Quando quem faz aquela canção, quem produz aquele álbum, tem apenas um intuito, o intuito venal, o intuito financeiro.
quando ele quer fazer de você e de mim, da sua plateia, da sua audiência, apenas mais um motivo para ele ficar rico. E como se faz isso? Quando você escolhe fórmulas, quando você escolhe maneiras em que aquilo já foi muito bem sucedido no mercado. Quando você escolhe uma receita e você segue aquela receita para continuar ganhando dinheiro ou começar a ganhar dinheiro, porque todo mundo está indo por aquele caminho. Esse fenômeno de escolher uma receita de bolo para fazer uma canção e ganhar dinheiro com isso não é um privilégio do Brasil, como não é um privilégio da música secular, é uma questão mundial. Por isso, dentro da música cristã, também existem pessoas que são muito interessadas no seu dinheiro, no meu dinheiro, na fama, em tentar conquistar as pessoas, não de uma maneira sincera, nem de uma maneira talentosa, apenas repetindo como se fosse numa indústria uma fórmula que dá certo. No meio cristão tem isso. Além disso, no meio cristão também tem intolerância. As pessoas não aceitam que sejam feitas críticas à música cristã por conta dos motivos que as pessoas dizem fazer a música cristã. Elas alegam motivos espirituais, dizem que quer abençoar as pessoas. Mas quando você vai ali decompor, pegar o movimento gospel dentro de um espaço de tempo e vai tentar entender o que eles vão dizer através das letras, através dos álbuns, você vai ver ali um movimento homogêneo que usa os mesmos pronomes, que usa as mesmas expressões e que até usam os mesmos acordes, muitas vezes baseados nas mesmas melodias, para dizer exatamente a mesma coisa. Normalmente o lirismo é muito pobre, ou seja, a letra é muito ruim. Tanto do ponto de vista técnico, você vê inversões de uso de pronome, você vê falta de eu lírico para você saber quem aquela pessoa está falando, quanto do ponto de vista de harmonia bíblica. Porque a proposta da música gospel, ela não é a proposta da música secular. Ela não segue exatamente a mesma cartilha, o mesmo modus operandi. Ela tem um objetivo. E o objetivo da música cristã, dentro da igreja ou fora da igreja, é glorificar o Deus daquela religião, é glorificar aquela divindade. Então, quando eu quero comparar música cristã com música secular, eu sempre exalto a música secular pela honestidade que ela se propõe, pelos objetivos. O cara que quer ganhar dinheiro, ele vai ser muito claro em repetir as fórmulas e ele não vai pegar um microfone dizendo assim: compre o meu CD porque eu estou a fim de abençoar você, abençoar a sua família e trazer essas pessoas para Deus. Não, o cara secular, ele vai cantar a música dele, as pessoas, muitas delas vão ser enganadas porque querem, vão para o show para dançar, para se divertir, para se emocionar. Já o cara do movimento cristão, ele usa argumentos muito fortes para tentar seduzir a sua plateia. E o que me deixa mais entristecido é que ele consegue seduzir a plateia e essa plateia não tem qualquer tipo de senso crítico para dizer: essa música está com o objetivo assim, assim, assado, como essa música é pobre, como ela cai em contradição com os preceitos que a gente estuda ou com os preceitos que a gente vive. Não existe uma força, não existe um senso crítico dentro do movimento evangélico. Eu não estou fazendo um vídeo resposta para quem foi contra a minha opinião no Facebook, porque eu acho que a vida passa, a gente precisa andar, aprender com as críticas que recebe e quando escreve um texto tem que estar preparado para se expor e receber não só afagos, não só carinhos, mas também receber contrapontos, outras opiniões, ler, tentar interpretar aquele fato que foi dito ali sobre o olhar de pessoas que ali comentaram, ou seja, pegar, colocar tudo dentro de um caldeirão e chegar a uma condição de equilíbrio, tentar entender, olhar pelo olhar das pessoas e entender as coisas não só de acordo com o nosso próprio olhar, como eu sempre digo no vlog do Diário do Pierrot. Sendo músico, sendo cristão, tendo estudado, tendo lido, tendo me envolvido, tendo procurado me atualizar, eu vou sim dar a minha opinião a respeito das coisas com as quais eu convivo. Seja você um fã do Diário do Pierrot ou não, existe sim música ruim.
Ah, mas você poderia salientar os bons exemplos da música cristã. É lógico que eu poderia salientar, mas eles são tão poucos e vivem debaixo de uma escuridão tão grande que eu acho uma hipocrisia de quem, lá dentro do meio evangélico, pede para eu falar sobre elas, mas elas não abrem as portas para esse tipo de artista. Elas não abrem as portas para esse tipo de banda. Os exemplos que existem no meio evangélico, como Estênio Marços, como João Alexandre, Guilherme Kerr, Jorge Camargo, ou outras bandas que fazem uma música gospel de qualidade, que não estão preocupadas com etnocentrismo, com teologia de prosperidade, essas bandas não tocam nos rádios, você não vai ver serem cantadas as músicas delas nas igrejas e elas não terão oportunidade de chegar às grandes mídias para vender os seus trabalhos. Elas fazem as coisas com um tremendo esforço através da internet e das redes sociais para que a arte que ela está fazendo chegue ao maior número de pessoas. Porque se ela fosse depender dos campos eclesiásticos, das casas de fé, para poder divulgar o trabalho e aí sim abençoar as pessoas, abrir a mente delas, você pode ter certeza, elas estariam morrendo, porque não são nas igrejas que ela vai conseguir fazer com que o seu texto mais sofisticado, mais requintado e que leva à reflexão alcance outras pessoas. Então eu acredito que fazendo uma crítica à música ruim e à má produção de música gospel no Brasil, eu estou sim contribuindo para que você aí do outro lado pare para pensar se as coisas que você canta têm, por exemplo, rima com aquilo que você crê. Se as coisas que você canta têm relação de verdade com a vida. Esse vídeo ficou muito grande, talvez você não vai ver eu falando desse assunto mais uma vez, mas eu precisava expressar a minha opinião àqueles que insistem em querer sacralizar coisas que não são sacras. Mas ela também pode ser criticada. Não importa a origem, não importa a cara de santo que você faça, não importa o discurso falso que você use, ela também pode ser criticada. Então eu só posso agradecer por você ter chegado até aqui. Quero te pedir que você me siga nas redes sociais. Eu estarei sempre atualizando e te falando sobre vídeo novo. E eu não posso, jamais, nunca terminar esse vídeo sem antes mandar um beijo para o meu pai, para minha mãe e para você. Aguarde porque vem muita surpresa por aí. Até mais.